Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar Santo Tomás de Aquino. Mas antes de entrarmos na vida e na obra e nos temas de Santo Tomás de Aquino, vamos retomar então este capítulo sobre a escolástica, que já estamos estudando desde a aula passada, para lembrar ainda alguns eventos e autores importantes e também vermos alguma coisa que não se pôde citar na aula anterior. Então eu chamo a atenção para esse período da escolástica, o período das escolas, o período do trivium e do quadrivium. Trivium, onde se estuda três artes, a retórica, a gramática e dialética. E o quadrivium, quatro artes, as chamadas artes liberais, a saber, a música, a astronomia, geometria e aritmética. E nós encontramos manuais, livros e obras com algumas outras divisões a respeito dessas artes liberais, a princípio resumidas, no trivium e no quadrivium. O período da escolástica, sem dúvida nenhuma, foi um período riquíssimo, de grande desenvolvimento cultural. Se alguém duvidar disto, basta dedicar-se um tempo às obras de grande mérito que foram publicadas. Poderíamos falar a Divina Comédia de Dante Alighieri, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, o Policráticos de João de Salisbúria, enfim, é uma série de tratados, livros, epístolas, documentos, as obras de Santo Anselmo, de Abelardo, que demonstram a riqueza deste período. E no campo das artes nem se fala. Se alguém parar para admirar a porta, o frontispício, os vitrais, enfim, as colunas, a decoração interna e externa de uma catedral medieval, por exemplo, a Catedral de Paris, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, construída no século XII, justamente na época de Pedro Abelardo, de Santo Anselmo. Então, se alguém parar para perceber, admirar a maravilha, os detalhes da arquitetura, da pintura, realmente ficam impressionados e compreendendo que o saber desta época, o número de sábios, de especialistas, não era pequeno. Era muito grande, muito amplo e sólido. E interessante que nas catedrais góticas comenta-se que às vezes alguém questionava o artista dizendo: mas por que você capricha tanto para fazer este detalhe lá no pináculo, lá no ápice da torre? Ninguém vai ver isto, talvez um pássaro ou outro, e você capricha tanto nessas alturas. E o artista dizia: olha, estou fazendo isto para agradar a Deus. Deus está vendo. Ele é o autor da beleza, muito mais belo que a catedral ou que a minha obra de arte. E é em homenagem a ele que eu estou fazendo isto. Então, a arte medieval e também as catedrais góticas, elas revelam esta tônica, este ápice, voltado para o absoluto, para aquele que é o autor de toda a beleza. Mas destaco aí no período da escolástica, no século XI, as escolas de Chartres e de São Vítor. Essas duas escolas, Escola de Chartres e Escola de São Vítor, elas são escolas que acontecem na cidade de Paris, na cidade universitária por excelência, na cidade dos filósofos, e constituem-se em bibliotecas, em movimentos muito importantes, que vão ter grande influência na sua época e também nos séculos posteriores. A Escola de Chartres, então, nós temos até hoje a Catedral de Chartres, que vale a pena ser visitada. É uma escola que retoma o platonismo, o neoplatonismo e, sobretudo, se caracteriza por ser uma escola filosófica. Já a escola de São Vítor, Hugo de São Vítor, se caracteriza mais por ser uma escola mística. Desenvolver assim a mística, através da cogitatio, da meditatio e da contemplatio. Portanto, através do saber, do pensamento, que entende, que compreende as coisas, levar a meditação, a repetição para a contemplação, vamos dizer assim, a fruição deste saber. Então, vale a pena estudar estas escolas, volto a repetir,
Chartres e Hugo de São Vítor, ambas as escolas de Paris. Isto acontece no século XI e XII, onde nós temos aí também no século XII duas personalidades importantes que merecem uma atenção especial, que é Santo Anselmo de Aosta, ou de Cantuária, e Pedro Abelardo. Além desses dois, também há, entre tantos outros personagens importantes, que também mereceria a leitura de suas obras, o personagem chamado São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, com as reformas e as fundações de novos mosteiros neste período. Também é um autor importante nesse debate, Bernardo de Claraval, inclusive com Abelardo, vale a pena esta leitura. Aqui apenas eu estou citando para que não passe em branco esses autores importantes. Mas chegamos então finalmente ao século XIII, um século importantíssimo, com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento dos burgos, né, dos bairros, das vilas, com vida muito ativa, como temos hoje. É interessante que se fala de burgos, quem mora nos burgos, comerciantes, os artesãos, a burguesia, mas veja que esta burguesia do século XIII nada tem a ver com a burguesia do século XIX, né? Então os conceitos burguesia, como conceito Estado, tudo isso tem suas mudanças ao longo da história, é bom a gente prestar atenção nisso. Mas o século XIII, então, com o renascimento das cidades, com a criação de novas cidades, né? Com a abertura de estradas, vocês vejam que o movimento como, por exemplo, as cruzadas, que são movimentos dos cristãos para defender os territórios santos, defender a Terra Santa, os lugares onde Jesus viveu, os lugares importantes, onde aconteceram os fatos narrados nas Sagradas Escrituras. Então nós temos as cruzadas, esta luta entre cristãos e muçulmanos, muito forte, justamente aí no século XII, século XIII, mas um movimento importante que abre estradas, que abre cidades. Nós temos que entender a história como um ciclo de movimentos que tem que acontecer, né? Nós hoje vemos aí o fenômeno dos refugiados, milhares e milhões de pessoas saindo do seu país para outros países. Isto aconteceu no século XVI, isso também vai acontecer na Idade Média. Quer dizer, esse fluxo de ir e vir, por diversos motivos, vai acontecer. E nós temos aí, com esse movimento das cruzadas, então, a construção de estradas, de novas cidades, e junto a isso, no século XIII, talvez o movimento cultural mais significante seja realmente a criação, a solidificação das universidades. E dentro das universidades, nós temos, além dos professores leigos e sacerdotes seculares ou diocesanos, duas ordens importantes, que é a ordem dos franciscanos e dos dominicanos. Os franciscanos fundados por São Francisco de Assis e os dominicanos fundados por São Domingo de Gusmão. Então nós vamos ter expressões importantes, como por exemplo São Boaventura, dos Escotos, mais tarde Guilherme de Ockham, entre os franciscanos, e entre os dominicanos Santo Alberto Magno, que vai sobretudo desenvolver a sua filosofia, o seu pensamento junto às ciências naturais. E logo em seguida Santo Tomás de Aquino, dominicano, que conheceu Alberto Magno, foi discípulo de Alberto Magno, e que é o tema do nosso estudo de hoje. Mas o fenômeno importante no século XIII é a entrada de Aristóteles na universidade, a entrada de Aristóteles no Ocidente. Portanto, o movimento chamado aí o aristotelismo. E com a entrada de Aristóteles, nós temos então uma nova maneira de tratar os temas, as questões da vida, da realidade e mesmo da fé. Porque a filosofia aristotélica vai se prestar a isso, vai auxiliar a isto. Claro que já se conhecia Aristóteles desde a antiguidade, a patrística, os medievais já tinham contato com algumas obras de Aristóteles, mas algumas. Por isso que predominava o estudo de Platão, por isso que até
e o século XII nós temos mais a influência do platonismo, portanto um neoplatonismo, né? Sobretudo passando por Agostinho, por Santo Anselmo e etc. Agora no século XIII, através dos árabes, através dos muçulmanos, também dos judeus, nós teremos a descoberta de toda a obra de Aristóteles, a tradução da obra de Aristóteles, né? Não só de partes da metafísica, mas a ética de Aristóteles, a política de Aristóteles, o órgão, a lógica de Aristóteles já era conhecida séculos anteriores, mas agora as obras de Aristóteles estão chegando, e estão chegando também no Ocidente Latino, estão chegando na universidade. E aí, claro, nós temos a contribuição de Aristóteles, mas ao mesmo tempo uma nova problematização, que é o encontro das obras de Aristóteles com a mensagem judaico-cristã. E aí, claro, temos diferenças. Para Aristóteles, o mundo é eterno. Segundo o judaísmo e o cristianismo, o mundo não é eterno, o mundo é criado por Deus. Pode-se interpretar, em Aristóteles, não é, que a alma, separando-se do corpo, apenas sobreviveria, como parte da alma, o intelecto passivo, né, isso sobretudo segundo a interpretação de Avicena, onde esse intelecto seria uma espécie de saber universal, de intelecto universal. Então, segundo Aristóteles e alguns intérpretes de Aristóteles, após a morte, a alma se separa do corpo. Claro, é importante aqui entender, isso também será a mesma coisa de Santo Tomás, que o homem, a pessoa, é uma unidade substancial de alma e corpo. Então, esta separação é apenas acidental, porque sempre a alma está para o corpo para a alma, como a relação entre matéria e forma, formando uma substância, como vocês aprenderam em História da Filosofia Antiga, estudando Aristóteles. Mas aqui então nós temos esse problema, segundo Aristóteles e alguns intérpretes, não haveria uma alma individual, uma identidade individual após a morte. Com a morte do corpo, a nossa individualidade cessaria, restaria apenas uma dimensão, uma parte da nossa alma, chamado intelecto possível, ou intelecto passivo, que participaria de um intelecto universal. Ora, isso não fecha, evidentemente, com as verdades cristãs, onde se defende uma ideia de individualidade, de integridade da pessoa, mesmo após a morte, a pessoa com a sua alma conserva a sua individualidade. Eu, Sérgio, serei sempre eu, Sérgio, por toda a eternidade. Mas vamos ver rapidamente algumas ideias sobre o aristotelismo de Avicena e de Averroes, dois autores muçulmanos. O aristotelismo chegou ao Ocidente por meio dos árabes, particularmente por Avicena e Averroes. Avicena, então, que viveu entre 980 e 1037, portanto, início do século XI, Avicena distingue claramente entre ente, o ente como algo concreto, e a essência, que é abstrata. Os entes existem de fato, por exemplo, os homens. Cada homem é um ente. Enquanto a essência, por exemplo, é a humanidade, a compreensão que nós temos de homem. A essência prescinde da existência, porque representa o que é de um ente, que poderia existir ou não existir. Então, a ideia é a compreensão que eu tenho do ente, mas necessariamente esta ideia, esta compreensão que eu tenho, tem que existir. No caso aqui, parece que a essência de homem como humanidade, né? Isso que nós atribuímos a algo que racionalidade, animalidade, racionalidade, isso que representa a humanidade de cada homem, de todos os homens. Então esta é a essência. O que é o homem? É uma humanidade. O que é a humanidade? É o conjunto de todos os homens. Essa compreensão é a essência. Então ele faz esta separação, e isso também os outros autores vão fazer. Então, portanto, ente e essência. Com estes termos se distingue a realidade concreta e existente, repetindo, o homem individual, e o universal abstrato, por exemplo, a ideia de humanidade. Outro autor importante é Averroes. Existe até um filme muito importante sobre Averroes chamado O Destino, que dá a ideia assim, do século XIII, do que foi Averroes e toda a problemática, de uma maneira até semelhante
a problemática que nós vivemos hoje, inclusive o problema do fundamentalismo religioso e político. Averroes nasce em 1126 e falece em 1198, comentou Aristóteles com grande liberdade à luz dos dogmas do Islã, remetendo-se frequentemente em sentido crítico a Avicena. Averroes sustenta que a doutrina de Aristóteles coincide com a suprema verdade e que mesmo que a teologia e filosofia convirjam para uma verdade única, todavia em desacordo a posição dos filósofos teria maior autoridade e a revelação com efeito produz símbolos imperfeitos que cabe à razão decifrar. Então Averroes ele permite que se faça e até propõe uma interpretação dupla do próprio livro sagrado do Alcorão, livro sagrado, o Alcorão dos muçulmanos, dizendo, olha, há uma interpretação aí mais simbólica, para que todos, através de símbolos, entendam o Alcorão, mas há uma interpretação que exige racionalidade, uma hermenêutica, onde se vai além dos símbolos, E então, portanto, se houver uma contradição, uma dificuldade, a razão tem mais valor, vamos dizer assim, tem mais peso, tem mais autoridade. Claro que isso também em relação à escolástica cristã, com Boaventura, com Santo Tomás, vai criar um conflito, porque, embora se considere que razão e fé são distintas, a fé, por causa que é oriunda ou é adesão à autoridade divina, à revelação, tem um peso mais forte. Ainda típica de Averroes é a tese da unicidade do intelecto possível, o único a quem toca a imortalidade. O intelecto possível conhece os universais. Portanto, veja que aí nós já encontramos uma diferença em relação ao cristianismo, que vai defender, como já disse aqui, a individualidade mesmo após a morte. Há dois autores importantes aí, que é Avicebron e Maimônides, que são autores judeus, importantes nesse período, que vocês podem aí na bibliografia do Reale, nos livros de História da Filosofia, buscar informação sobre esses dois autores, Avicebron e Maimônides. Meus amigos, então nós vamos deixar para estudar a escola franciscana, a saber, a escola que envolve São Boaventura, o grande São Boaventura, que escreve uma obra importantíssima, o Itinerário da Mente para Deus. A partir das coisas contingentes, nós podemos chegar a Deus, quase que por uma escada, A partir deste mundo visível, nós vamos percebendo os sinais de Deus. Então, nós vamos estudar São Boaventura, juntamente com Duns Scotus, outro franciscano importante, dentro da aula sobre Guilherme de Ockham, que é um franciscano que nos trará, sobretudo, novidades a respeito da questão ou do poder político na Idade Média. Passamos agora, então, a estudar a escola dominicana, tendo como grande expressão Alberto Magno. Segundo Alberto Magno, o filósofo e o teólogo se ocupam ambos de Deus, mas com perspectivas diversas. Na perspectiva filosófica, conta apenas a razão, enquanto na fé se vai além da razão. Na filosofia, as premissas devem ser evidentes. Na fé, ao contrário, haja inspiração divina. A filosofia parte dos dados de fato, a fé parte da revelação. A filosofia exercita uma visão teórica e destacada das coisas. A fé implica envolvimento afetivo. Por fim, a fé pode atingir a verdade que a filosofia nunca alcança. Isto depende do fato de que o teólogo se serve da razão superior, ratio superior, que alcança não as coisas, mas as causas eternas das coisas. A ratio inferior, própria do filósofo, se detém ao contrário nas coisas. A primeira ratio superior, da qual Agostinho é mestre, leva à sabedoria, a sabedoria verdadeira. A segunda, da qual Aristóteles é o intérprete máximo, leva à ciência. Então, a ciência é o conhecimento limitado da coisa que está na minha frente. Agora, um conhecimento além da coisa, então, este acontece por uma sabedoria superior, que é, claro, a fé, a teologia.
O Alberto Magno é um naturalista, é um biólogo, é um homem assim muito importante que nos deixou muitas obras sobre ciências naturais. Isto é importante lembrar. E o Alberto Magno, como Tomás de Aquino, que já estamos entrando em Tomás, eles deixam bem claro, olha, a verdade é a realidade. A mentira não é a realidade. A verdade, e o que é a verdade? Bom, a verdade, em primeiro lugar, ela transcende os nossos sentidos. Nós afirmamos aquilo que percebemos, mas a realidade do microcosmo e do macrocosmo vai muito além dos nossos sentidos, né? Vejam que interessante isto, né? Nós às vezes achamos que só aquilo que é visto a olho nu ou visto no microscópio existe. E esquecemos do mundo todo inferior, desconhecido, que atua, um mundo de vírus, vamos dizer assim, invisível aos nossos olhos e às vezes quase que invisível ao próprio microscópio, né? Também o macrocosmo, quer dizer, nós acreditamos na revelação que as sondas nos dão a respeito do sistema solar ou do mapeamento sobre a Terra, onde habitamos, mas certamente o mundo, o universo vai além desse cosmos, né, que nós conseguimos perceber pelas nossas sondas, por todos os nossos materiais e instrumentos astronômicos. Então, é desta realidade que vai além do sensível, que estamos falando. Portanto, assim, estamos falando da realidade enquanto existência, estamos falando do ser. O ser é tudo aquilo que é. E entramos agora, então, no pensamento, no estudo sobre Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nasceu provavelmente no ano 1224 ou 1225. E faleceu, aí sim, certamente, não provavelmente, mas faleceu, em 1274. Ora, nós temos muitas biografias sobre Santo Tomás, mas os próprios biógrafos admitem que nenhuma delas é completa. Santo Tomás nasce em Roca Seca, pertence às famílias dos condes de Aquino, e os seus pais desejavam que ele se tornasse um homem famoso, um conde, tivesse uma família numerosa, fizesse um bom casamento, conservasse esta vida, vamos dizer assim, de elite da sua família, ou entrasse para a ordem dos beneditinos, uma ordem clássica, muitos mosteiros até ricos na época. E para tal, então, encaminharam ele desde cedo, uns 6 anos de idade, para o mosteiro beneditino, para ser assim devidamente educado, devidamente instruído nas letras, nas ciências daquele tempo, propriamente a filosofia e a teologia. Mas Tomás de Aquino segue outro rumo. Ele, quando conhece os dominicanos, resolve ser frade dominicano, uma ordem mendicante, portanto, viver numa vida de pobreza, e cedo percebe que a sua vida deve ser uma dedicação à intelectualidade, à pesquisa, ao estudo e à divulgação do mesmo. Ele, desde pequeno, tem uma pergunta importantíssima. Ele pergunta a si mesmo: quem é Deus? Quem é Deus? O que entendo por Deus? Será que Deus existe? E esta pergunta ele vai procurar responder ao longo da vida e tratar disto, inclusive na sua obra famosa, Suma Teológica, que não é a única obra. Esta é uma das primeiras perguntas: será que existe Deus? Será que há um Deus? E conforme o método da Suma, ele coloca as objeções dizendo: olha, muitos dizem que não há Deus, que não há nenhum sentido de acreditar em Deus. Coloca essas objeções. E depois responde dizendo: olha, parece que Deus existe. A razão pode nos atestar a isso. Não é absurdo acreditar na existência de um ser absoluto, de um ser infinito. Então parece que Deus existe sim, que há um Deus. Agora, o que Deus é? Qual é a essência de Deus? Nós podemos compreender a Deus
aí ele vai dizer que não. É possível compreender que Deus existe, é possível dizer algo sobre Deus, sobre tudo que ele não é. A teologia apofática aí do Dionísio, né? Ele traz à baila. Então é possível ter alguma compreensão de Deus, sobretudo dizer o que Deus não é, mas o que Deus é nele mesmo, nesta vida, com a nossa razão, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. Isto só será possível após a morte, quando nós estivermos face a face com Ele, na felicidade feliz, na felicidade eterna, na visão beatífica, na visão de Deus. Agora, nós podemos, sim, através da revelação, acreditar naquilo que Deus é, naquilo que nos foi revelado. E justamente por isso que houve a revelação, para que os homens não ficassem adorando qualquer objeto, qualquer coisa, ou colocando outras coisas no lugar de Deus, porque é uma dimensão do homem cultuar a Deus. O homem não consegue, o homem pode querer fugir de Deus, como vão dizer depois os contemporâneos, o homem pode querer fugir de Deus, negar a Deus, mas não consegue fugir de si mesmo. Então ele sempre está buscando um absoluto. E acaba assim colocando o esporte, qualquer outra coisa, pode ser até mesmo a droga, no lugar de Deus. Ele pode fazer de outra dimensão qualquer, finita e relativa, o seu absoluto. No entanto, para que isso não aconteça, para que os homens não fiquem no engano adorando qualquer pedra, qualquer bezerro de ouro, Deus se manifestou, Deus se revelou através dos profetas, através de Moisés e, sobretudo, através de Jesus Cristo, seu Filho, Ele próprio, plenitude da revelação, como já se viu aqui na patrística. Santo Tomás, então, tem uma vida bastante interessante, porque já os seus familiares tentaram impedir a ele de ter esta vida como frade de mendicante dedicado aos estudos. Ele não queria uma vida de carreira social, nem queria se tornar um abade, nem um bispo, nem um conde. Mas a família o persegue, o prende, né? Fazem de tudo para ele desistir dessa ideia e ele não desiste, fica firme no seu propósito. Como aluno, ele é um aluno que pouco falava, chegaram a apelidá-lo de boi mudo, né? E o seu professor, Alberto Magno, já avisa e diz: olha, este que vocês chamam de boi mudo, um dia vai escrever coisas tão importantes que tanto o Ocidente como o Oriente escutarão o seu mugido, escutarão a sua voz. Tomás de Aquino enfrenta também as perseguições naquele momento do Estado em relação à Igreja, os conflitos entre o Império, Frederico II e o Papado, inclusive tem o seu irmão assassinado, né? Seu irmão que estava envolvido no levante contra o rei. Mas o que nos interessa aqui são as obras de Tomás de Aquino, o pensamento de Tomás de Aquino. E aí é importante dizer que Tomás de Aquino deixa aproximadamente 150 títulos. Nós temos, claro, algumas obras que não foram concluídas por ele. Ele morreu antes de concluir estas obras, inclusive a própria Suma Teológica. Temos uma outra obra que foi escrita por um discípulo e atribuída a ele, mas certamente tudo aquilo que se atribui a Tomás é de Tomás. Nesses 150 títulos, nós temos os títulos em relação à filosofia, onde Tomás trata de questões muito humanas, como o livre-arbítrio, como a vontade, as coisas físicas. Portanto, é falso dizer que na Idade Média não se tratou de realidades sensíveis. Claro que sim. Santo Tomás é um grande exemplo disso. Comenta as obras de Aristóteles, comenta a física, comenta o livro sobre o céu, sobre o movimento dos animais, comenta a metafísica de Aristóteles, comenta a política de Aristóteles, comenta o tratado de ânima de Aristóteles. Então, os comentários a Aristóteles são verdadeiramente obras filosóficas, onde Tomás escreve tanto ou mais que Aristóteles. Vale a pena dar uma lida nesses mais de 40 títulos em relação à filosofia de Tomás. Depois nós temos as obras teológicas de Tomás, algumas puramente teológicas, no campo da espiritualidade, o comentário aos evangelhos, os comentários a diversos livros da Sagrada Escritura, mas também tratados importantes, né? E nós encontramos aí nos diversos títulos das obras teológicas
a Suma Teológica. A Suma Teológica não é a única obra de Tomás de Aquino, mas sem dúvida é a mais volumosa. Encontramos uma outra Suma também, a Suma contra os Gentios. As Sumas são espécies de resumão, uma espécie de projetos universitários. E encontramos também, além das obras teológicas, as obras pastorais, uma série de obras de cunho pastoral, de cunho político, onde aí nós encontramos, entre muitas, a obra chamada De Regno, ou a obra sobre a monarquia, onde Tomás de Aquino trata sobre a melhor forma de governo. Eu chamo a atenção de que as sumas são uma espécie de resumo em que Tomás reúne e sintetiza temas importantes, ao mesmo tempo que aprofunda, de uma maneira analítica, pelo menos questões de sistemas. E a Suma Teológica é uma espécie de projeto universitário, de manual didático para os alunos estudarem a teologia. E é interessante que ela caracteriza bem o método escolástico, que é o método das questões, o método de se trabalhar com questão. O que é a questão? Ela é uma pergunta, ela é uma dúvida. E para resolver esta pergunta, esta dúvida, realiza-se um debate. Então nós temos na Suma Teológica, como também na Suma contra os Gentios de Tomás de Aquino, essa estrutura de uma pergunta, onde, ao responder essa pergunta, em primeiro lugar se colocam as objeções. Depois dessas objeções, então, é dada uma resposta, é feita uma síntese, onde às vezes Tomás defende uma ideia, uma tese, nem sempre, e acompanha a esta resposta respostas menores, onde há um argumento em relação a cada uma das objeções feitas anteriormente. Então, a Suma Teológica segue esses passos, né? Por exemplo, quando Tomás trata do livre-arbítrio, ele pergunta, será que o homem é dotado de livre-arbítrio? Será que o homem possui livre-arbítrio? Essa é a questão, esta é a pergunta. E interessante aqui observar, eu peço que vocês, solicito a todos vocês, como complemento da aula, que vocês baixem a Suma Teológica, nós temos aí à disposição, vamos colocar esta semana em PDF. Então baixem a Suma Teológica e procurem ler o índice da Suma Teológica. Vocês vão levar 2 horas para ler o índice da Suma Teológica. Vocês não pensem que vão ler assim o índice em meia hora, 15 minutos, como normalmente até em 5 minutos a gente lê o índice de um livro, né? Não, realmente é uma coleção. A Suma Teológica são 10, 12, 9 volumes, dependendo da edição. E ela é muito grande, ela é dividida em 3 partes. Tem a primeira parte da Suma Teológica, a segunda parte da Suma Teológica, e a segunda parte ela é tão imensa que é dividida em 2 partes. Então você tem a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte. E somente depois vem a terceira parte. Então veja, estamos falando em primeira parte, segunda parte da Suma Teológica, dividida em 2 partes, primeira parte da segunda parte e segunda parte da segunda parte, e depois a terceira parte da Suma Teológica. Pois bem, na primeira parte, como na segunda, como na terceira, nós temos questões, muitas questões. E dentro das questões, de cada questão, nós temos os artigos. E cada artigo é uma pequena questão. Então, quando Tomás está tratando sobre a lei, por exemplo, é um tratado, são muitas questões que tratam sobre a lei, sobre as divisões, a divisão das leis. E, por exemplo, se ele quer definir o que é a lei, qual é a essência da lei, desta lei humana, desta lei positiva, desta lei feita pelos homens, dessa lei que nós conhecemos como regra, essa lei que nos obriga, que nos orienta, que nos proíbe. Mas o que ela é mesmo? O que ela tem que ter? Quais são as características fundamentais para que a lei seja legítima? Então, isto, quando ele trata sobre a lei, é apenas um artigo. É uma questão, o que é a lei? Qual é a essência da lei?
E esta questão, que é a essência da lei, veja, é uma questão dentro da primeira parte da Suma Teológica, onde vocês vão encontrar muitas questões. Esta questão, ela é dividida em artigos. No caso aqui, qual é a essência da lei? Tomás divide esta questão em 4 artigos. E cada artigo é uma pequena questão. Então, ele pergunta, o primeiro artigo 1º, a lei é uma ordenação da razão? E aí, para responder a esta pergunta, ele coloca 3 ou 4 objeções e depois responde essas objeções. Depois, o segundo artigo, a lei visa o bem comum? E aí, então, é uma pergunta isto. Será que a lei visa o bem comum? E esse artigo, então, vai apresentar objeções, onde uns vão dizer, olha, a lei não precisa visar o bem comum para ser lei. A lei pode ser paixão de um príncipe, vontade de um grupo. Então, coloca diversas objeções, negando, dizendo que a lei não é, nem sempre deve visar o bem comum. E depois ele responde a estas objeções, dizendo sim, que a lei, para ser legítima, toda lei, ainda que seja para particulares, ela sempre tem que visar o bem comum, ou pelo menos não pode prejudicar o bem comum. Então é interessante aqui nesse método escolástico, nesse método da Suma, que nós temos aí um trabalho de análise de argumentos e um trabalho de conflito de ideias, de dialética, de oposição. Então, temos aí realmente uma disputácio, um debate. Por isso que vale a pena perceber a riqueza dos diversos temas, diversas questões que trata a Suma Teológica e também aprofundar algumas das questões, alguns dos artigos, né? É um método também de filosofar, de se aprender a filosofar. Então você veja que no estudo da Suma Teológica de Tomás de Aquino, você não tem apenas um conteúdo teológico, porque claro, é uma suma de teologia, né? Na época também havia suma de direito, suma de filosofia, suma de medicina. E Tomás escreve essa Suma Teologia, claro, então em primeiro lugar há conteúdo teológico, ele é um teólogo, mas também há uma filosofia, conteúdo filosófico. A Suma Teológica, a primeira parte, trata da origem do homem, que é em Deus. Então Tomás trata da natureza de Deus, da criação do mundo, da criação dos anjos, da criação dos homens. A segunda parte vai tratar do homem como criatura. Então nós encontramos na segunda parte da Suma Teológica a definição de pessoa, questões sobre a psicologia do homem, sobre a alma, as questões éticas, o grande tratado das virtudes. Tomás fala de 50 virtudes. O tratado mais completo na história da filosofia sobre as virtudes é o tratado de Tomás de Aquino. Ele escreve sobre as virtudes e também em outras obras, mas não só na Suma, mas em outras obras. O tratado da lei, o tratado sobre direito, o tratado sobre justiça, o tratado sobre os vícios, o tratado sobre a graça. Então a segunda parte é uma parte longuíssima em que Tomás trata da antropologia, do homem. E a terceira parte é a parte então que propõe o retorno deste homem criado por Deus, que se separou de Deus e tem toda a sua vida, toda a sua história, todo o desenvolvimento. Este homem então é convidado para voltar ao seu retorno, à sua origem, voltar para Deus. E o caminho não é outro senão Jesus Cristo, com a sua graça e os sacramentos que Jesus Cristo e a Igreja oferecem, os 7 sacramentos. Então, claro, ela vai tratar disso. Bom, então, tendo dito algo sobre as obras de Tomás e sobre a própria Suma Teológica, volto a dizer, Tomás morreu em 1274, quando ia participar de um concílio. Durante a viagem, na metade do caminho, adoece e morre. E Tomás escreveu muito, claro, com o auxílio dos secretários. Ele se torna famoso porque ele na Universidade de Paris vai ter as suas teses, algumas delas condenadas em 1277, alguns anos depois da sua morte. Então, num primeiro momento há uma crítica a Tomás, mas logo mais tarde há um reconhecimento do grande valor da sua obra e do seu sistema teológico e filosófico. Porque Tomás analisa e nos faz entender aqueles mínimos detalhes que às vezes a gente nem pensa, né, importantes.
dentro da filosofia, dentro das ciências, dentro da própria teologia, dentro do direito. Interessante que há alguns cantos que Tomás fez, como por exemplo, Adoro-te, Devote, ou Tantum Ergo Sacramento, que são os cantos mais cantados no mundo inteiro até hoje, né? Então, por exemplo, a festa, o feriado de Corpus Christi, festejado no mundo inteiro, sempre em todos os lugares é cantado poesias que foram feitas num concurso. Em 1264, Tomás participa de um concurso, ele e São Boaventura participam de um concurso oferecendo hinos, poesias para a festa de Corpus Christi, a festa em homenagem ao corpo de Cristo, à Eucaristia, a festa que deu origem a essas procissões. Isso em 1264, proclamado pelo Papa Urbano IV. E Tomás participa desse concurso e a sua poesia, os seus hinos são aplaudidos, ganham o concurso, né? Por isto, até se conta que São Boaventura, diante da beleza dos hinos apresentados por Tomás, Tomás apresentou antes dele, ele escondeu o seu hino, acabou rasgando, então até hoje não se sabe quais são as belas poesias feitas por Boaventura para este evento. Mas enfim, dado esses detalhes da vida de Tomás, voltemos ao seu pensamento. Em Tomás de Aquino, eu acho que é importante nós lembrarmos alguns aspectos da filosofia. Sobretudo a ontologia de Tomás, que nada mais é do que o estudo do ser ou a filosofia do ser, onde Tomás retoma Aristóteles, né? Portanto, a noção de ser é fundamental e primeira no pensamento de Tomás de Aquino. Não se pode falar do conhecimento sem falar de sua relação com realidade, isto é, com o ser, com o que existe. Dizer eu penso é também dizer o ser existe, quero não eu, o eu como não eu sendo anteriores à consciência que tenho deles. Isso significa que pensar o ser não é fazê-lo advir. O ser não existe porque eu penso, mas eu penso porque o ser existe. O vocabulário latino utilizado por Tomás é esse e ens. Tudo que é, existe como algo ou pode ser algo. Damos o nome de ser ou ente. Existe e é alguma coisa. Nesse sentido, a pedra é, o homem é, Deus é. As expressões ser e ente se distinguem e se confundem na ontologia clássica, tanto em Tomás como na ontologia clássica. A ontologia é o estudo do ser enquanto ser. A ontologia não é o estudo de qualquer ser, mas do ser em si, do ser universal, do ser do ente ou do ser dos entes. Então o que nós estamos falando aqui? A ontologia é o estudo do ser em si. Não deste ou daquele ser em particular, mas do ser em si mesmo, do ser universal. Quer dizer, uma coisa é eu estudar este homem, aquele homem, João, Pedro, cada um diferente. Cada um é um ser no sentido que cada um é um ente, cada um é uma coisa individual, cada um é uma entidade. Mas quando eu quero estudar o ser no sentido mais profundo, o ser que me permite identificar, o ser universal, presente em todos os seres, em todos os entes, quando eu quero compreender aquilo que me permite identificar este e aquele homem, porque eles possuem algo de comum, possuem uma essência que os define a sua quididade, que responde o que é. Quer dizer, eu posso ter muitas cadeiras na minha frente, mas e diferentes todas elas, mas eu posso dizer que isto é uma cadeira e aquela outra é uma cadeira, porque há algo comum entre elas. É disso que nós estamos falando, do universal. É este ser, então, esta realidade e do fundamento de toda e qualquer realidade que estamos falando. Então, a ontologia, a metafísica, retomamos aí Aristóteles, está a estudar isso aí, o fundamento de todos os entes, o ente universal, o ser universal, que fundamenta, que está além dos entes particulares, dos casos particulares.
Então, o que significa falar de ser, grafado como ense ou como ens? Primeiro, é tratar de algo que é, quididade, que é uma realidade. Portanto, tratar da essência de algo. Segundo, é tratar do ato de existir, que faz a essência ser real. Terceiro, é tratar de algo ou do ser que exerce esse ato e que se define como sendo isto em vez daquilo. Portanto, o ser é sendo. Né? Sendo. Portanto, quando dizemos que o homem é um animal racional, estamos afirmando que o homem existe e é algo. O homem, sujeito, existência, é, verbo de ligação, um animal racional. Temos aí seu predicado, sua essência. Nesse sentido, estamos falando de uma inseparabilidade da essência e da existência, pois nada é concebível como existente senão conforme uma essência. Mas distinção real, o que é um ser, não pode identificar-se com o fato de ser, nem sobretudo com o ato pelo qual ele é. Então, meus amigos, esse é um capítulo importante para o estudante de filosofia, que é justamente o estudo da ontologia, estudar o ser. É importante estudar Platão, estudar Aristóteles, estudar os medievais, porque aí nós temos esta ontologia, esta filosofia do ser, como realidade, como existência. Não se trata aqui de sermos essencialistas, né? Tomás é um existencialista, não, é tremendamente existencialista, porque está falando do ser como ato de existir. Vou citar aqui algumas frases que nós encontramos em diversas obras de Tomás, importantes para pensarmos, depois vocês vão aprofundar isto, esta questão do ser. A inteligência resume no ser todos os seus pensamentos. Isso Tomás diz na sua obra sobre a verdade. O ser é o que de mais íntimo tem uma coisa e o que de mais profundo existe em todas as coisas. Vejam, o ser é o que de mais íntimo tem uma coisa. Isso está na Suma Teológica. De todas as coisas, o ser é a mais perfeita. De todas as coisas, o ser é a mais perfeita. Está na obra De Potência. Ainda na obra De Potência, Tomás diz: o ser é a atualidade de todos os atos e por isso a perfeição de todas as perfeições. O ser que em qualquer efeito é mais perfeito, o que em qualquer efeito é mais perfeito é o ser. Qualquer natureza ou forma adquire perfeição pelo fato de ser em ato. A excelência de uma coisa depende do seu ser. Quer dizer, a excelência de uma coisa não depende das mudanças, dos acidentes, daquilo que a coisa é neste momento e podia ser um pouco diferente. Mas a excelência de uma coisa, o principal, a perfeição, depende do seu ser. Por isso que quando nós falamos em mudança, em evolução, ou em evolucionismo, nós temos que entender isto partindo de algo que é permanente, que é real. Porque senão nós estamos ou não mudando nada ou negando aquilo que somos, né? Então, podemos falar de mudança, de evolução, de progresso. Os tempos mudaram. Sim, mas o homem, o DNA do homem, o homem, quem ele é? Ele se regula pelos tempos ou é ele que regula os tempos? Porque até, de certa forma, o tempo é a medida do homem. Então é disso que estamos falando, de algo permanente, de algo constante, sem o qual não seríamos e nem seria possível qualquer uma mudança. Mudança a partir do quê? Se nós não acreditamos em uma realidade absoluta, permanente, fixa, de que mudança estamos falando? Nós mudamos, pode pensar numa planta, em qualquer objeto, no próprio ser humano, a mudança acontece a partir de algo que é. É disso que estamos falando. Tá? Ao ser não se pode acrescentar nada que lhe seja estranho, porque nada lhe é estranho, com exceção do não ser, que não pode ser nem forma nem matéria. O ser é o fim último de toda ação. Esta frase está sobretudo na sua obra sobre as substâncias separadas. O ser é o fim último de toda ação.
Isto é muito importante, também vai ser um pensamento da escolástica, que a nossa ação, o nosso agir, deve descobrir, deve reconhecer e deve seguir o ser que nós somos. Então, o nosso agir, as nossas ações, todo o nosso compromisso com a moral e com a ética não é uma invenção, uma criação, não é qualquer coisa, porque aí nós não vamos realizar aquilo que somos, né? Mas a nossa ação, ela deve ser conveniente ao nosso ser. Quer dizer, nós devemos agir, devemos fazer aquilo que convém ao nosso ser, que convém à nossa natureza. Então, nós não inventamos a moral, nem inventamos a ética. Nós descobrimos aquilo que é próprio, tendo em vista a realização do nosso ser, né? Então, isto é muito importante para se entender o pensamento ético de Tomás. Bem, eu lembraria aqui, na ontologia de Tomás, a importância do princípio da não contradição. O ser exclui o não ser, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. É impossível que uma coisa seja e não seja. O princípio da identidade, o que é, ou seja, o ser é sempre idêntico a si mesmo. O princípio de exclusão do terceiro de terceiro, o princípio de causalidade, todo ser contingente tem uma causa, o princípio de razão suficiente, todo ser tem sua razão de ser, o princípio de finalidade, todo agente opera para um fim. Então isso vocês poderão receber depois por escrito, essa compreensão de diversas formas do princípio de não contradição. Mas a teoria do ato e potência, que se estudou em Aristóteles, né? A passagem, tudo está em movimento, a passagem de potência para ato, e só é possível alguma coisa mudar, ser potência de outra coisa, a partir de alguma coisa que já é. Então, esta relação potência e ato, né? Nós, em potência, já somos alguma coisa. Vocês vejam, o nosso DNA, a nossa vida embrionária, nós ainda não temos ali na vida, no embrião, no feto, na concepção de um ser, ainda as características de pessoalidade de uma pessoa, mas já ali uma perseidade, já ali em potência, tudo que a pessoa poderá ser. Então, muito importante essa teoria do ato e da potência para entendermos a nossa própria vida humana, aquilo que somos e não poderíamos ser se já não somos desde a concepção. Mas um capítulo importante são os transcendentais do ser. O ser possui propriedades que transcendem, isto é, vão além das categorias singulares. Quais são os transcendentais do ser? Quer dizer, aquilo que transcende, que vai além. São três: a unidade, a verdade e a bondade. Portanto, o ser é uno, o ser é verdadeiro e o ser é bom. Falar de transcendentais do ser é falar daquilo que vai além da imanência, aquilo que transcende o próprio ser. Vejam que o homem tem essa capacidade de transcendência. Nós temos uma capacidade de ir além do sensível, né? Eu posso estar aqui dizendo esta aula para vocês, mas pelo meu pensamento posso estar muito longe daqui, ir além desse espaço, desse tempo, né? Esse é o sentido, então. Vejam que transcender é uma dimensão própria do homem. O homem está sempre buscando mais, o homem sempre quer mais, o homem nunca se contenta com o sensível, com o presente. Tudo é relativo, sempre eu quero mais, sempre desejamos mais, sempre mais realizações, porque estamos sempre buscando bens. Os bens materiais, os bens sensíveis, por mais que tenhamos, nós nunca estamos satisfeitos. Sempre queremos mais, e assim toda a vida, sempre. O que nós buscamos? O que é esse algo mais? É o absoluto, é o absoluto. Só o absoluto pode nos realizar. E como nesta vida nós temos acesso só aos bens sensíveis que são relativos, nós estamos sempre buscando mais. Esta busca, esse desejo pelo mais, por uma vida que nunca termine, de realizações e de plena realização, é justamente a prova, vamos dizer assim, da espiritualidade ou da imaterialidade do homem. Então esta dimensão imaterial, essa dimensão espiritual, essa dimensão transcendente, caracteriza, isto de certa forma nós percebemos,
na própria natureza humana, enquanto que busca sempre a perfeição, busca sempre algo mais. Mas os transcendentais do ser, então, como já se anunciou, são três. O ser é verdadeiro, omni ens est unus. Todo ser é verdadeiro. Quer dizer, o ser é uno, todo ser é uno. Quer dizer, todo ser é indiviso. O ser é uno. Desde que o submetamos a qualquer divisão, deixaremos de ter perante nós o ser inicial, passaremos a ter vários seres. Quer dizer, se eu não admito uma unidade do cavalo, uma unidade do homem, eu não identifico. Quer dizer, há uma unidade em que me permite separar todas as coisas que não são desta coisa que é. O ser é verdadeiro, omni ens est verum. O ser é verdadeiro porque é conforme com a inteligência. Define-se, portanto, a verdade nesse sentido, conformidade do ser com a inteligência. Eu estou na verdade quando eu compreendo o objeto que está na minha frente, quando a minha inteligência capta isto. Se eu digo que isto é uma garrafinha de água, então eu compreendo que isto é água, eu estou dizendo a verdade sobre esta garrafa. Se eu digo que isto aqui é uma pedra, ou que isto aqui é uma garrafa de gasolina, eu não estou dizendo a verdade, não há uma adequação da minha inteligência, do sujeito que conhece, à coisa conhecida. A falta de verdade não se pode imputar ao ser, mas aos erros e deficiências do intelecto humano quando se aplica ao seu conhecimento. O ser é bom, omni ens est bonum. Quer dizer, solicita e satisfaz a nossa vontade. Efetivamente, o supremo objeto da vontade humana é a plenitude do bem, equivalente à plenitude do ser. Na medida em que for ser, todo ser por natureza é bom e pelo qual as coisas nos agradam. Para nós entender melhor isto, eu vou citar algumas frases ainda da Summa Theologica e também do Veritate, em que Tomás diz o seguinte: a verdade e o bem se incluem mutuamente, pois a verdade é certo bem sem o qual não seria apetecível, e o bem é certa verdade sem a qual não seria inteligível. Ainda sobre a realidade do ser, Tomás de Aquino cita Avicena e diz o seguinte: a verdade de uma coisa é a característica própria de seu ser, que lhe foi dada como propriedade constante. Então, a verdade de uma coisa é aquilo que ela é, aquilo que permanece, aquilo que não muda. O que muda é passageiro, né? Vejam que interessante essas afirmações. Eu vou repetir: a verdade e o bem se incluem mutuamente, pois a verdade é certo bem sem o qual não seria apetecível, e o bem é certa verdade sem a qual não seria inteligível. A verdade de uma coisa é a característica própria de seu ser, que lhe foi dada como propriedade constante. A verdade enquanto ser não muda. A compreensão ou interpretação da verdade é o que muda na medida em que nos aproximamos ou nos afastamos daquilo que é, ou seja, o ser mesmo. O triângulo tem três lados, sempre teve e terá, e isto não muda, independente de nós descobrirmos ou não. O ser humano é o que é, há algo constante que não muda e que o caracteriza como humano, independente de nossas compreensões ou interpretações no tempo sobre o que ele é. Consideremos agora um pouco a antropologia de Tomás, propriamente quando ele trata da pessoa, porque o ser para Tomás se concretiza, sobretudo, assume um aspecto fundamental na natureza humana. Claro que o ser absoluto, o ser incausado é Deus, mas a pessoa humana que compreende o seu próprio ser é para Tomás uma substância, e a substância mais importante. Então ele retoma, ao definir o que é pessoa, retoma o aforisma de Boécio, lembrando que pessoa é a substância individual de natureza racional. Vejam que conceito importante, né? Pessoa é substância individual de natureza racional. Portanto, é a substância mais importante que existe. E a pessoa é alma e é corpo. É uma unidade substancial composta de alma e corpo. Então a pessoa é um composto, alma e corpo. A alma é forma do corpo é matéria
em relação à alma. A alma subsiste, a alma é incorruptível, é imaterial, é imortal. O corpo se corrompe, apodrece, né? Então, claro, teríamos que compreender aí esta antropologia de Tomás, essa relação entre alma e corpo, que é diferente do pensamento platônico. Para Tomás, o homem não é uma união acidental de alma e corpo, como se a alma pudesse viver independente do corpo, e assim sem ser pessoa. Para Tomás, a distinção entre alma e corpo, o homem é um composto alma e corpo, mas a alma está para o corpo para a alma. Então a pessoa é essa substância que une alma e corpo. Claro que é preciso entender esta dualidade, esta relação entre alma e corpo e, sobretudo, a questão da sobrevivência da alma após o corpo, né? Admitida por Tomás, evidentemente. A alma também é substância, ela não é substância completa, perfeita, em relação a ser uma pessoa, mas ela é substância. E como se dá essa relação após a morte, como é esta relação também naquilo que Tomás crê pela revelação, que é a ressurreição do corpo, a nova união, a reunião da alma com o corpo. Um capítulo importante na antropologia de Tomás é a defesa da consciência e a defesa do livre-arbítrio. O homem, para Tomás, tem livre-arbítrio, sim, isso é muito importante, e aí está a sua dignidade e também a importância como fundamentação da ética, diante de todos os conselhos e leis, admitir o livre-arbítrio humano. Bem, antes de encerrarmos o capítulo sobre Tomás, eu queria lembrar as famosas 5 vias em Tomás de Aquino. Então aí estamos falando das relações entre fé e razão, onde Tomás admite esta distinção entre filosofia, teologia, fé e razão, mas também admite, considera a possibilidade de auxílio, de contribuição. Aquilo que a razão não consegue atingir, a revelação e a fé conseguem responder. Ao mesmo tempo que a própria razão, a própria filosofia, pode nos auxiliar na compreensão da fé. Por exemplo, como compreender certos conceitos, o conceito de criação, o conceito de Santíssima Trindade. Então a filosofia pode nos auxiliar nisto. Mas em Tomás de Aquino ficou famoso as suas provas da existência de Deus. As suas provas a posteriori, ou provas que partem da experiência sensível, que partem dos efeitos, para se chegar à causa primeira, ou à causa anterior, que é a causa suprema, né? Então nós temos aí uma retomada do pensamento aristotélico, do motor imóvel de Aristóteles, uma retomada também do conceito de participação, do conceito neoplatônico de participação, onde Tomás, tanto na Suma Teológica como na Suma contra os Gentios, desenvolve as 5 vias, ou as 5 provas racionais, né, sobre a existência de Deus. Nós ainda continuaremos a falar sobre este tema da Teodiceia, onde vamos tratar do tema da ética e da política, sobretudo do importante tratado da lei em Tomás de Aquino.